Hoje eu vou dar minha opinião sincerona sobre cronograma capilar. Você faz aí no seu salão, no seu espaço, onde você trabalha? Você tem fé, você bota fé de que esse serviço funciona? Eu vou falar o que eu acho sobre o conceito de uma forma geral e vou falar como que eu faço aqui no meu salão. Então, faz o seguinte, você que é cabeleireiro ou aspirante a cabeleireiro, quer se diferenciar nesse mundão de beleza superficial, desse mercado que muitas vezes deixa a gente com tanto receoso se isso é um trabalho que a gente deve levar a sério, que vai dar um futuro bom para você e para sua família, é o seguinte, inscreva-se nesse canal, porque eu estou aqui na missão de, por 365 dias, trazer palavras, reflexões, pensamentos de gratidão, sabedoria e esperança. Então, se isso faz sentido para você, inscreva-se e ative as notificações. Hoje, em específico, eu vou falar sobre o cronograma capilar porque eu estava subindo aqui a foto de um trabalho, né? Esse cabelo aqui, esse cabelo foi o antes que eu e a minha assistente fizemos. E aí eu tava lembrando o que essa cliente falou. E isso foi uma coisa que, né, dói um pouquinho, assim, não foi sobre mim, mas, poxa, não gosto, né, de que a cliente tenha uma percepção ruim sobre o trabalho que outros profissionais fazem ou que ela tem uma impressão ruim sobre o mercado de uma forma geral, né? Mas fato é, o que essa cliente falou? Ela falou que ela já tinha feito cronograma capilar em outros lugares e não deu certo. Ela achou que não valeu a pena, que não melhorou o cabelo dela de uma forma perceptível. E é justamente aí que eu quero entrar. Por que o cronograma capilar para muitas pessoas não funciona? Vamos entender de uma forma geral como que ele é explicado. O cronograma capilar se subdivide em 3 tipos de tratamento: hidratação, nutrição e reconstrução. E aí as pessoas têm que fazer hidratação e nutrição com mais frequência, reconstrução nem sempre, dependendo da condição do cabelo, né? Mas de forma geral, o pessoal coloca uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução. E aí fica, né, repetindo esses ciclos. Aí a cliente vai no salão, ela compra um pacote de tratamentos que são, na sua maior parte das vezes, pré-definidos. E é justamente aí que eu vou tocar no assunto. Por quê? Porque a pré-definição do que vai ser feito no cabelo da cliente limita a interação com o próprio cabelo em si. Como assim, Luma? Bom, se a pessoa está falando que vai fazer, pode até começar com uma reconstrução, hidratação, nutrição, pode ser a ordem que seja. Quando a ordem é pré-definida, significa que o profissional não está levando em consideração qual vai ser a resposta do cabelo ou qual é a condição do cabelo. E aí eu vou ter uma segunda discordância com o cronograma do jeito que é feito tradicionalmente. A minha segunda discordância é que subdividir os produtos nessas 3 classes só: hidratação, nutrição, reconstrução. É um conceito comercial que, sim, começou a trazer muita melhoria para os cabelos de uma forma geral. Eu, no começo também, quando eu não entendia tanto de cabelo, comecei a falar assim, interessante, me abriu a mente, me abriu a cabeça também de que era importante, muito mais importante do que eu, até mesmo, assim, do que era o conceito do salão antigo, antes de eu estudar visagismo, terapia capilar, me trouxe mais consciência sobre a importância do tratamento na fibra. Mas, conforme eu fui estudando, o que eu fui percebendo? Que o cabelo tem características da estrutura em si que não estão, vamos dizer assim, sendo necessariamente... Tá tudo muito generalizado quando você fala hidratação, reconstrução, nutrição. O cabelo tá seco, o cabelo tá
faz uma hidratação. O cabelo tá mais poroso, faz uma nutrição, e o cabelo tá quebradiço, faz uma reconstrução. Não são só essas características, também tem essas características, mas a gente precisa se aprofundar muito mais. E eu decidi trazer esse assunto, por quê? Porque eu vejo que quando a cabeleireira vai conversar com a cliente com esse tipo de argumentos para vender um cronograma, o argumento é fraco. O projeto do trabalho não é generalizado, então a cliente não se sente importante. E com isso, como ela está pré-definindo ali as coisas, normalmente a pessoa vai só no Gogó conversar com a cliente para tentar vender um pacote, fica difícil vender e fica difícil de você construir autoridade perante a cliente. E se a cliente não percebe em você uma autoridade para resolver o problema do cabelo dela, ela vai em outro salão e aí não fideliza. E aí por isso que eu estava preenchendo lá minha ficha de portfólio, meu portfólio, aí eu lembrei de trazer aqui para você, né, mostrar que a gente tem um instrumento aqui no meu salão, e esse instrumento é justamente a ficha de avaliação de fibra capilar, que eu compartilho também com os meus alunos. E foi aqui que foi muito interessante o que aconteceu. Quando eu expliquei para ela o que era o processo, expliquei que seria importante ela fazer o tratamento, e aí ela veio para a primeira sessão com a gente. Essa cliente aqui, ó, chegou aqui que ela não estava botando tanta fé de que fosse dar resultado, mas ainda assim ela decidiu dar um voto de confiança, né? E aí ela chegou e eu fiz o quê? Peguei minha assistente, falei, Daisy, vamos lá, vamos pegar a ficha, vamos para a ficha. E aí eu segui o processo de toda a avaliação do cabelo dela, e a gente avaliou todas essas características que são do fio. Não é só, como eu falei para você, não é só porque está seco ou porque o cabelo está quebrando. Mas a gente tem, por exemplo, né, além da porosidade, porosidade, elasticidade, brilho, umidade, maciez, frizz. A gente tem que olhar o cabelo como um todo e o máximo de características possíveis. Por quê? Porque, então, a primeira questão que eu acredito sobre o cronograma capilar, as pessoas não sabem avaliar direito essas características. E se não sabem avaliar, é como se o médico estivesse fazendo um diagnóstico errado. Então, você iria no médico que faz um diagnóstico errado? Se ele faz o diagnóstico errado, ele vai te dar o remédio errado. E o oposto é verdade. Se eu acerto no diagnóstico, eu tenho muito mais chances de dar o remédio certo. Aí vem a segunda parte. Quão bem a profissional, conhece o remédio que está dando. Quando você pega um tratamento para estudar a formulação desse tratamento, você vai perceber que existem ingredientes que são mais frequentes. Existem ingredientes que não são tão frequentes assim. E aí você tem que olhar o todo. Como é que é a composição do shampoo, da máscara, do condicionador, do finalizador? Esse tratamento tem finalizador também? Ou não, é só shampoo, máscara e condicionador? Uma vez que você entende, né, de uma forma geral, qual que é a linha desse tratamento, você vai ter uma segunda coisa mega importante sobre o produto. O que é essa segunda coisa, Luma? Performance. Performance de produto é o que vai indicar, de fato, o que você pode esperar daquele produto naquela determinada condição do cabelo. E por que da ficha? Porque na ficha a gente vai anotar a cada sessão, a gente vai avaliar cada sessão, a cada vez que você faz o cabelo, com aquela combinação de produtos, o que ele respondeu, o que a cliente percebeu de resposta do cabelo dela. Então você acaba fazendo um processo de trabalho que é muito mais, passa muito mais credibilidade, muito mais confiança para a cliente. Você tem
o registro da informação e você começa a correlacionar estado de cabelo com o efeito de produto. Isso daqui, não tem como virar para você falar assim, ó. Ai, faça tal produto que vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso entender o cabelo. E o que você acha do produto lá da marca XPTO, Luma? Eu falo, não sei, eu não uso. Então fica difícil avaliar a performance de um produto se eu não fiz a leitura da composição e se eu não usei. Então é um estudo, é um processo que eu ensino para os meus alunos dentro, né, da tricologia vivencial e da cosmetologia capilar de performance. Quando junta esses dois conhecimentos, a gente vira como se fosse esse médico que manja muito de doença e que manja muito do remedinho. Então a gente consegue tratar esse paciente com muito mais assertividade. E aí o que aconteceu, Luma, com esse cabelo que você mostrou? Então, o cabelito dela estava assim, né? As pontas bem durinhas, estava rígido, né? O cabelo que acumulou fez clareamento. E aí a gente fez o cabelo dela e o cabelo dela ficou desse jeito. É muito legal perceber, inclusive, como altera a percepção da cor do cabelo da pessoa. Ela não fez a cor nesse período, isso aqui é menos de um mês de intervalo. Ela fez 4 sessões de tratamento em menos de um mês e o cabelo dela ganhou mais corpo, o cabelo dela ficou com outro brilho. O cabelo dela nem modelava direito nas primeiras sessões que a gente fez, ele nem tinha essa curvatura, essa maleabilidade, porque ele estava extremamente danificado. Olha o loiro dela até ficou muito melhor. Eu não fiz esse loiro, mas parecia que não estava legal a cor e de repente, por conta de estrutura de fio, ficou desse jeito. Luma, por que você está falando isso para mim, Luma? Porque se você não bota fé de que esse tipo de serviço funciona, você vai perder a oportunidade de vender o serviço talvez mais lucrativo do salão. Agora, do jeito que é passado, do jeito que as pessoas aprendem, realmente não dá resultado, aí não tem como você ter fé em uma coisa que não dá resultado. Por isso que eu, né, trouxe a minha opinião, a forma como eu faço aqui, porque é um processo construído com base em conhecimento, com base em experiência, mas é um processo que é construído para quê? Você não chegue para a cliente simplesmente no blá blá blá. Você mostre para ela que tem método de trabalho, que dali você está gerando para a próxima sessão mais inteligência e você vai acumulando o resultado, né, um depois do outro. E aí dá esse tipo de... apresenta, né, esse tipo de resultado para a cliente. Moral da história, o que aconteceu com essa cliente? Depois que ela terminou, ela falou assim, eu mesma falei para ela, olha, você não precisa vir mais semanalmente, seu cabelo já melhorou muito, as características dele e tal, a gente vai espaçar esse seu tratamento. E aí então ela vai renovar pacote, só que dessa vez ela vai consumir com um pouco mais de distância, vai durar um pouco mais. Por quê? Porque eu também não vou empurrar, não vou ficar forçando ela a fazer uma coisa que não faz sentido mais pro momento de cabelo dela. E com isso, você fala assim, você tá perdendo cliente. Não tô mesmo. Não perco o cliente porque eu deixo o cabelo dela bonito. Se você acredita que perde esse cliente porque o cabelo da cliente tá bonito, que você não tá deixando de vender, tá muito enganado. O que aconteceu com essa moça? Ela é comissária de bordo. Comissário passa um bom tempo lá na cabine lá conversando. E comissária conhece comissária. Comissária é um público muito bom pra gente, porque elas têm independência financeira delas, elas precisam ficar bonitas pro trabalho dela, arrumadas, e elas falam umas para as outras. Então essa mesma cliente, ela me falou assim, ó, fulana vai vir, fulana tá precisando de você. Então acaba virando esse ciclo virtuoso
de indicação. Por quê? Porque eu dou resultado. Então, minha opinião sincerona sobre cronograma, da forma tradicional, do jeito que a gente vê na internet, a avaliação que é feita é rasa, superficial. A classificação dos cosméticos em 3 categorias também, para mim, não atende a essa compatibilidade do que o cabelo precisa. Então, você tem que avaliar o cosmético de uma forma muito mais profunda. Você tem que ter experimentação e não tem pré-definição. Não pode ter pré-definição do tratamento antes de começar, porque você não sabe a resposta que o cabelo vai dar, né? E, obviamente, isso tudo se estruturado, né, com, por exemplo, uma ficha, um instrumento técnico de avaliação como eu ofereço aqui no meu salão e para os meus alunos, faz com que a cliente aumente a credibilidade em você, e você fazendo registro fotográfico também é outra coisa importantíssima. Antes e depois você entrega isso para a cliente vira e fala assim, uau! Então, existe essa oportunidade de você ser reconhecida em bem-estar capilar, porque o cabelo vai falar por você, ele fala pelo seu trabalho, porque um portfólio de cabelos lindos e saudáveis é a tua melhor propaganda, beleza? E aí, comenta aqui o que você aprendeu, o que você está tirando de maior proveito da conversa de hoje, eu quero saber. Curta também o vídeo que é importante e amanhã estou de volta na próxima conversa. Fui!